Conversas de sábado aqui na TV Com, que recebe o presidente nacional do movimento O Sul é o Meu País, o músico paranaense James Bittencourt Fioravante. James, quando começou na sua cabeça a ideia... Conversas de sábado aqui na TV Com, que recebe o presidente nacional do movimento O Sul é o Meu País, o músico paranaense James Bittencourt Fioravante. James, quando começou na sua cabeça a ideia de que eu quero lutar pelo separatismo, pela separação dos três estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, conforme está na sua camiseta, do restante do Brasil? Bom, no meu caso, particularmente, foi através da genealogia. Eu me interessei muito pela genealogia, no começo, com o intuito de buscar cidadania italiana. E me aprofundei nos estudos, até chegou o ponto em que eu descobri que os meus antepassados chegaram aqui muito antes da imigração italiana, né? Eu descobri que meu trisavô nasceu em Porto Alegre na década de 1830 e tal, e consequentemente eu não teria o direito à cidadania italiana. Amadurecendo essa ideia, eu comecei a questionar também o seguinte, falei, mas por que eu buscava tanto essa cidadania italiana, né? Eu comecei a ver que o problema não estava na questão da cidadania italiana, mas com a questão da cidadania brasileira. Eu procurava tanto a italiana, porque eu não me sentia brasileiro. E então que eu fui começar a perceber isso. Aí eu não conseguia italiana, aí eu falei, mas espera aí, mas brasileiro também? Eu gosto muito do Brasil, mas eu não me identifico com o Brasil. Meus antepassados são sulistas, minha família vive daqui, são as tradições daqui que tocam o meu coração, né? Porque a gente falou de razões, de fatores, né? Eu falei, o imediato seria o fator financeiro, mas não é o mais importante. Porque o mais importante é a questão do sentimento, né? E o sentimento, aquilo que vai no coração da gente, isso não tem razão que mude ou dinheiro que compre. Então, é uma questão de sentimento. Essa é a minha cidadania, independente do meu documento dizer outra coisa, eu sou sulista. Sentimento. Qual é o teu sentimento quando a seleção brasileira está em campo na Copa do Mundo? Bom, é que eu, desde os meus 12, 13 anos, eu já não fui assim muito ligado ao futebol, apesar de ser esportista, né? Eu sou canoísta, ou outro atleta com a bandeira do Brasil, né? Certo. Olha, hoje, como eu disse, a minha cidadania é sulista, né? Eu, inclusive, acabei de fazer um percurso de bicicleta, de toda a planície litorânea sulista, vim de bicicleta desde Pontal do Paraná, que é a última praia mais ao norte da região sulista, até Chuí, né? Foram 1.500 e poucos quilômetros. E no final eu levantei a bandeira sulista, né? Fui um novo esportista a fazer isso, porque já houve muitas colaborações para o movimento, através de livros, né? Tem muitos escritores muito bons no movimento, diversas manifestações. O hino nacional não te diz nada? É um hino muito bonito, muito bem composto, eu sou músico, certo? Mas hoje não, nós não temos um hino ainda não, mas eu gostaria de um hino que identificasse a região sul. Quanto à legalidade, juristas dizem, interpretam que é uma ilegalidade, que não há uma possibilidade constitucional de prosperar uma ideia separatista, que trata-se de uma cláusula pétrea que não poderia sequer ser discutida. Certo. E aí? Pois é justamente isso que faz nós ter mais afinco ainda, porque a demora das questões legais, você veja, voltando à questão federativa que tem a ver com isso do Brasil, os estados hoje não têm autonomia legislativa nenhuma, né? Tudo para ser decidido, qualquer lei para ser mudada, ou melhor, para ser atualizada conforme os tempos, elas precisam ir lá para Brasília e tudo mais, né? Seja o Código do Trânsito, que demorou décadas e décadas para ser reformulado, tudo para ser reformulado se perde nos corredores de Brasília, né? Se Santa Catarina prefere ter aqui, bom, é um pouco polêmico, mas vamos supor, o pessoal de Santa Catarina prefere a pena de morte, digamos, e o Paraná não, né? Como nos Estados Unidos. Ora, eu acho que isso seria perfeitamente aceitável, desde que o pessoal aqui discutisse, chegasse a essa conclusão, não, atualmente nós preferimos assim, e nós no Paraná não, a gente prefere sem pena de morte. Eu acho que isso seria ideal, né? Mas não é o que acontece hoje, cada estado tem que seguir a lei de Brasília. Qualquer revisão constitucional tem que ir lá para Brasília, se perde nos corredores, a discussão. Mas, gente, o mundo está andando, entende? E nós aqui do Sul, nós queremos isso, nós queremos acompanhar as mudanças do mundo. E mais que isso, nós queremos fazer as mudanças do mundo, entende? Nós não podemos esperar Brasília. Inclusive, a própria revisão constitucional, que seria um fato, se não puder mexer direto na cláusula pétrea, mas uma revisão que pudesse chegar lá perto, né? Mas, como se disse, não há intenção de discutir. É justamente essa demora, esse atraso, esse desinteresse em mexer nas leis, nas constituições, que faz com que nós tenhamos mais vontade de lutar por isso ainda. O movimento, ele tem respaldo político? Alguém os defende?
Olha, veementemente não. Nós já ajudamos a apoiar um candidato aqui, outro ali, mas eu, desde antes de assumir a presidência, eu já tenho afirmado muito isso, que esse é o caminho do movimento. Não digo que nós temos que ter cargos políticos, mas nós temos que entrar na política, nós temos que fazer os candidatos verem o peso do voto do cidadão sulista, que já não são poucos, nós não paramos, o movimento não para de crescer, certo? Os políticos têm que dar uma olhada para o nosso lado, e nós pensamos realmente em entrar nas eleições, pesando nas eleições, né? Apoiando candidatos ou deixando de apoiar alguns. Nós pensamos fazer isso em breve. Mas vocês acreditam no separatismo, na construção de um novo país com os 3 estados do Sul, através do diálogo, através do ambiente político, Sim, né? Perfeitamente. Não através do confronto e da revolução. De maneira alguma, não. Repudiamos isso. Um outro assunto aqui, que eu gostaria da sua opinião, a respeito de um modelo de país. Tu acreditas realmente que a vida do sulista seria melhor num novo país? Eu particularmente, eu não tenho dúvidas, né? A questão racional seria aquela que eu te falei de toda a exploração que nós somos submetidos, dos impostos. Ainda assim as coisas conseguem caminhar. Eu acredito que, né, assim, todo esse peso, com certeza, o peso que eu digo dos impostos, né? Não vamos confundir as coisas. Porque veja, com toda essa questão dos impostos aí, os encargos sobre os empresários, né? Os empresários têm encargos trabalhistas, os trabalhadores hoje trabalham 4 meses gratuitamente apenas para pagar a União, né? O consumidor hoje ele paga o dobro do preço dos produtos só de impostos. Se com todo esse peso a gente ainda consegue crescer, que eu acho que nenhum Estados Unidos, um Japão, uma Alemanha, país de primeiro mundo, nenhum no mundo conseguiria crescer com todo o peso que nós temos que carregar, né? Ainda assim nós conseguimos ainda mostrar trabalho, produção e crescer. Eu creio que se nós voltássemos toda a nossa produção, investir na nossa produção mesmo, eu não tenho dúvidas que nós cresceríamos muito, inclusive a ponto de poder colaborar mais ainda com São Paulo, Rio, Nordeste, Norte, porque nós teríamos condições de autossustentação e ainda poderíamos, agora nós podemos intercambiar alguma coisa com eles lá, nós poderíamos, eu tenho dúvidas que nós teríamos muito mais chance de fazer isso. Esse país teria a capital em qual estado? Eu nunca parei para discutir isso. Discutem-se muito isso, né? Às vezes até tem gente que se altera por causa disso. Eu acho que seria indiferente. Isso seria uma discussão futura, eu acho. Que na medida em que se estabelece a capital em Santa Catarina, no Paraná ou no Rio Grande do Sul, pelo menos nesse ponto de vista, nesse viés, se dá uma importância maior para o estado com a capital. Aí não se cria o mesmo problema ou não? O centralismo sulista, né? Bom, o movimento, ele antes de mais nada, ele é autonomista. Mesmo dentro da região sulista, nós queremos favorecer todas as autonomias, né? Nós queremos dar valor ao cosmopolita da cidade, da capital, né? Nós queremos a cultura, o valor e também a produção valorizada lá do peão do interior, do caiçara, do litoral, né? Sul, sim, mas cada um com a sua autonomia, cada um com seus valores, né? E valores valorizados, né? De preferência. Este é o Conversas de Sábado, aqui na TV Com, que recebe o presidente do Movimento Nacional O Sul é o Meu País, o músico paranaense James Bittencourt Fioravante. Intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.